Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, se você concordar, discordar, tiver algo a acrescentar, faça nos comentários, eu leio todos, tento responder a todos. Se você gostou do vídeo, acompanha aqui os nossos vídeos, não deixe de se inscrever, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito. Você ativa o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, a gente está tentando retomar uma certa periodicidade, você vai ser notificado. Se você gostou do vídeo, quer ajudar a divulgar os vídeos, o debate, aperta em curtir, né, o polegar para cima, isso já ajuda bastante. Bom, a ideia hoje aqui é trazer uma questão a partir do cinema, um debate que eu tenho tido com companheiros de locais de trabalho diferentes, que é o que eu chamo de batalha ideológica sendo perdida. A esquerda há muito tempo, eu tenho chegado a essa conclusão, perdeu uma batalha pelos valores das pessoas, pelo aquilo que é correto, pelo aquilo que é certo. O mundo liberal, o mundo capitalista se apercebeu antes da guerra de classes que a gente está vivendo, num cenário de incertezas, de economia precarizada. A gente já fez um vídeo aqui sobre isso. E ao perceber que a batalha se aproximava, tentou primeiro ganhar corações e mentes, e fez isso muito bem, né? A gente vê aí, a gente vive o momento do reinado dos coaches, da ideia de empreendedorismo, uma série de cortinas de fumaça que são criadas para, ao mesmo tempo que incentivam o indivíduo, né, que colocam o indivíduo no palco, o fazem para culpar o indivíduo, né? Como se as pessoas tivessem totalmente a culpa do seu fracasso, do seu sucesso, da sua infelicidade, enfim, como se frases feitas servissem como cortina de fumaça para esconder a realidade. A gente vê isso, por exemplo, toda vez que alguém tem um ideário coletivo de solidariedade, né, mais à esquerda, a gente vê uma série de críticas a essas pessoas, né? O termo comunista ser usado como um xingamento, como se não fosse uma análise de um mundo e uma proposição de mundo válida para quem nela acredita. Não, comunista vira um xingamento, ninguém sabe nem o que é isso. Questões solidárias são vistas como um xingamento. Há pouco tempo teve um coach pastor, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas que levou uma galera para a montanha, quase morreu, e ele tem um discurso de dizer que tudo que é coletivo, inclusive a solidariedade, é a porta da desgraça. Então você vê que ideário é esse, né? De indivíduos cada vez mais atomizados, querendo saber só de si, no máximo de sua família, vivendo a ilusão de uma felicidade interna, que é isso que a gente está vivendo no mundo, em que cada vez mais a solidariedade se torna uma necessidade, porque a raça humana se diferencia dos outros animais justamente. A sua força está nessa capacidade de ser solidário, capacidade de transmitir conhecimento, capacidade de dividir a vida, né, uma vida mais firme, mais sólida, a partir da força da convivência coletiva, do aprendizado coletivo, da solidariedade e da empatia. Tudo isso está caindo em desuso, e o cinema mostra um pouco dessa derrota ideológica da coletividade, dessa derrota ideológica que principalmente os trabalhadores têm sofrido nessa lógica, né? Um sentimento de pertencimento a uma classe, a gente perdeu isso, cada um se acha um átomo, um trabalhador isolado, o sentimento de que pertenço a uma classe para lutar contra um sistema que beneficia uma outra classe, a gente meio que apaga a existência de outra classe. E aí eu vi 2 filmes essa semana, eu tenho um canal de vídeos também, de filmes, com resenha de filmes, no Facebook e no YouTube, chamado Viu o que tá passando. E eu tava revendo 2 filmes, porque eu tô fazendo uma série sobre road movies, e achei muito interessante, né? Eu revi Vinhas da Ira, que é um filme de 1940, com Henry Fonda, do John Ford, baseado no livro do John Steinbeck, que ganhou um Nobel de literatura, um escritor bastante rascante, bastante crítico da realidade americana do pós-crise de 1929, e vi Nomadland, que é um filme agora de 2019, ambos contando a mesma história, ou seja, umas histórias com um fio muito parecido, que são famílias, pessoas que são obrigadas pela crise americana a sair de suas casas, a perder as suas casas por crises distintas, né? A Nomadland trata dessa crise aí do mercado, principalmente após o estouro da bolha do mercado imobiliário em 2008, conta a história de uma trabalhadora que é obrigada a viver na sua van,
E Vinhas da Ira conta a história de uma família de Oklahoma que é expulsa de suas terras pelos bancos. Ambos, né, perdem a casa, perdem por conta do sistema financeiro, vejam bem. E ambos vão procurar subsistência. Então são filmes que têm uma diferença, na verdade, 80 anos, né, Nomadland é de 2020, estou lembrando agora, e Vinhas da Ira é de 1940. Em 80 anos, o discurso ideológico presente nos dois se transformou muito. Só uma janela. Eu vou falar aqui, vou fazer algumas críticas a Nomadland, mas eu nem acho que a diretora de Nomadland, a equipe de Nomadland, os redatores, tem essa ideia de esvaziamento ideológico. Eu vou tratar os dois filmes aqui como possibilidades ou tentativas de partir de uma realidade existente nessas duas épocas. Então não dá para dizer aqui, não, a produção de Nomadland participa conscientemente de uma batalha de esvaziamento ideológico que a gente vive hoje, ao contrário do que fazia a produção de Vinhas da Ira, né? Não, são dois filmes do mainstream americano, da grande produção cinematográfica americana, é óbvio, produzidos pela indústria cinematográfica americana, então são aparatos, né, fazem parte do conjunto de aparatos privados de hegemonia, né, como que já dizia o velho Gramsci. Então eu não tenho nenhuma ilusão de que Vinhas da Ira foi feito para ser uma valorização da Revolução, nem que Nomadland foi feito para esvaziar a Revolução. Ambos são muito bons filmes, eu recomendo que sejam vistos os dois, e ambos tratam da questão ideológica, né, de alguma maneira, de como as pessoas mergulhadas nessa realidade de necessidade, de miséria, de falta de lar, né, de insegurança, reagem. E aí por que eu digo que a gente perdeu a batalha ideológica? Porque em 1940, quando foi filmado Vinhas da Ira, baseado na realidade americana após o crack da Bolsa de 29, né, era permitido uma crítica muito grande ao sistema. O filme é extremamente crítico ao capitalismo predatório financeiro, né, a família ser expulsa das suas casas. O filme bota o dedo na ferida ao preconceito ideológico também já promovido na sociedade americana contra essas famílias que não tinham nada. Em um cenário de crise, famílias nômades em caminhões procurando emprego são mal vistas pelas cidades onde elas chegam, ou seja, o preconceito, que é óbvio ainda hoje existe, né, infelizmente, como base de falas extremamente preconceituosas, xenófobas, racistas, para quem vive na rua, para quem infelizmente teve a vida afetada por uma crise econômica. O filme mostra isso, mostra o preconceito da sociedade, mostra o papel policial como uma polícia a serviço do capital, a serviço do sistema financeiro, a serviço da exploração dos trabalhadores, a polícia que assassina, que mata, que vigia trabalhadores, que impede greves. Mostra inclusive a crítica ao comunismo, né? Como hoje, quando os trabalhadores se organizam, isso é coisa de comunista, qualquer tentativa solidária coletiva é visto como algo ruim, como algo comunista, como algo contra a paz da sociedade, claro, porque está apontando os defeitos da sociedade, e você aponta pessoas como comunista aleatoriamente. Isso está em Vinhas da Ira. Um filmaço, infelizmente só disponível, os dois, né, só estão disponíveis em canais alternativos de streaming, se você quiser ver em casa. Mas são muito bons. E Nomadland também tem isso, né? Uma pessoa que é expulsa da sua casa pela crise econômica e que é obrigada a viver morando no seu carro, vagando como a família de Vinhas da Ira, morando em campos e aquela vida de incerteza. O problema é que no Nomadland você tem um discurso, o discurso ideológico praticamente some. Você não tem culpados. Você não vê o capital como grande culpado. Ele não é apresentado. É uma situação que parece que é um dado. A situação é de crise. E quando o capital aparece, ele aparece até como algo bonzinho. A protagonista, me foge agora o nome, eu sou péssimo em nomes, que é feito pela Frances McDormand, uma atuação fantástica dela. A protagonista, ela consegue retirar algum dinheiro trabalhando de maneira precária, né, de maneira como é feito aqui no Brasil agora, trabalho intermitente, na Amazon. Então você quase simpatiza com a Amazon, porque dá a chance a uma pessoa numa situação de crise, como se o capital não tivesse nenhuma culpa dessa crise. E essas pessoas, né, como em Vinhas da Ira, a solidariedade está presente entre os mais pobres. Em Vinhas da Ira isso está claro, as pessoas precisam se proteger. Em Vinhas da Ira, inclusive, tem um discurso final da mãe do Henry Fonda,
que é belíssimo, que diz que os mais pobres vão resistir porque eles são o povo, enfim. Esse tipo de discurso não existe em Nomadland. Apesar da solidariedade, estar ali, é uma solidariedade que a mim me causa incômodo. As pessoas vivem num camping, mas não é um discurso politizado. É um discurso, quando se pretende politizado, é um discurso que vai para as grandes teorias conspiratórias, em que toda a população do mundo é culpada pela sua caminhada à destruição. Não há uma condenação ao capitalismo em si, não há uma condenação aos patrões. A solidariedade é vista como algo focal, a possibilidade de mudança praticamente não existe, ao ponto das pessoas abraçarem aquela forma de vida como algo natural, como a verdadeira revolução. Eu estou vivendo assim, porque é assim. Né? Veja aí mais uma vez um problema da nossa época, o império do indivíduo. O indivíduo descobre a verdade e ele vai resolver a sua vida. A sua vida é viver na van ou em caminhões por campings com uma vida em tese mais natural, sem discutir o sistema, sem criticar o sistema. Então, eu ouvi de um amigo essa semana, eu fiz um texto desse no Facebook sobre esses dois filmes, de um amigo querido, um estudioso do marxismo, né? Esposo de uma amiga querida minha, o Venceslau, que ele diz que o Zizek já tratou disso chamando de esvaziamento ideológico. Confesso que eu estou roubando aqui a frase do companheiro, mas me parece que é muito isso mesmo, que houve um esvaziamento, uma possibilidade de se pensar a realidade. Volto a dizer, eu não acho que a direção, a produção de Nomadland fez isso intencionalmente, eu não tenho como julgar isso. Mas claramente é uma diferença entre esses dois filmes, uma diferença gritante. Porque em Vinhas da Ira você tinha, o sistema era culpado, era preciso mudar o sistema, a luta coletiva é uma alternativa para se conseguir dignidade, e em Nomadland você não tem isso. Né? Não é o sistema que é culpado, você pode até inferir isso. As empresas, quando aparecem no sentido de dar condições mínimas de vida às pessoas, e a vida em si nômade, não a revolta contra as condições sociais, mas a adaptação às condições sociais que essas pessoas vivem, é considerada essa adaptabilidade como a grande revolução possível contra uma grande teoria conspiratória sem cara. Não existe capitalismo culpado, não existe sistema econômico errado. O que existe é uma sociedade que precisa ser transformada pela luz. E tem muito de coacheirismo, essa praga, em alguns líderes de acampamento que aparecem em Nomadland. Né? Então a sociedade vai ser salva pela luz individual das pessoas. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses dois filmes e depois a gente debater isso. Enfim, eu acho, para resumir, que ao comparar duas obras com o mesmo pano de fundo, com os mesmos problemas, né? Seres humanos enfrentando os mesmos problemas, com respostas tão diversas, eu acho que a gente dá para ter um retrato de duas épocas diferentes. E ao retratar a nossa época, né? Sim, Vinhas da Ira, a realidade era muito dura, mas as perspectivas de análise eram mais amplas, e em Nomadland a gente fica muito, eu pelo menos, muito desesperançado, porque parece que nada se resolve no mundo das ideias apenas, mas as ideias são necessárias para você mudar a realidade. E parece que Nomadland, né, pelo menos na minha opinião, deixa claro que muitas ideias estão interditadas nesse tempo. Num tempo em que a gente precisa desinterditar as ideias, porque é um tempo que precisa de mudança. E não vai haver mudança se a gente não perceber o quadro como um todo, não vai haver mudança se a gente não se permitir ser crítico socialmente como um todo, dessa realidade que cada dia é mais cruel, dessa realidade que cada dia mata mais gente de fome. E não vamos conseguir mudar essa realidade se a gente continuar acreditando cegamente que as pessoas são as únicas culpadas pelo seu próprio destino.